Olá. Bom, eu não poderia perder a oportunidade nesse momento de falar sobre a doutrina social da Igreja, porque ela, de fato, estabelece algumas regras que ligam os ensinamentos da Igreja Católica com as ações sociais. Como estamos falando de normas operacionais, leis que regem o SUS, a doutrina, que também é uma norma, né, uma regra estabelecida na Igreja, né, um valor dentro do âmbito da Igreja, ela também definiu ao longo dos últimos 100, 200 anos, né, nos 200 anos, regras para a Igreja e os cristãos católicos que participam, de forma de participar da vida social, da sociedade. E claro que a Igreja ela sempre se preocupou com o social, né, desde a época de Jesus Cristo, né? Jesus, ele inclusive veio trazer essa grande mudança de mentalidade, de não só rezar, mas de trabalhar em função do próximo, de amar o próximo, né? De não salvar-se a si mesmo, né? Só de forma isolada, mas de a gente se salvar juntos, né? De construir uma sociedade nova, um céu aqui na terra, né? Então todo esse ensinamento de Jesus que mudou a mentalidade da época, né? Da visão de sociedade, ela ao longo dos anos sempre existiu. Claro que de uma forma muito muito adequada a certas situações da Igreja da época, né? Caridade, então era uma visão social muito mais muitas vezes até de alívio de consciência, né? Então, do que realmente um compromisso institucional, né? Então, da Igreja. A doutrina social da Igreja é o estabelecimento dessas regras de forma mais clara. E começou com a Revolução Industrial, né? Justamente com o envolvimento, né, da Igreja com as ações da Revolução da época, né? E da forma como os trabalhadores viviam e eram explorados praticamente em algumas situações escravos, né, do trabalho na Europa de forma especial. Então surgiu a primeira encíclica da doutrina social, o marco regulatório, né, digamos assim, da doutrina social da Igreja, que é a Rerum Novarum das coisas novas, né, que é justamente para trazer essa visão de que é preciso ter um salário justo, hora de trabalho, né, esse marco regulatório para as ações do mundo do trabalho e tal. E depois nós tivemos várias outras encíclicas. Uma curiosidade que todas essas encíclicas elas são em latim, né? É uma característica específica das encíclicas, e elas trazem os ensinamentos, o que a Igreja quer dizer de forma clara e inequívoca para a sociedade e para os cristãos. Também dentro dessa visão de doutrina social da Igreja que estão as pastorais, né, as pastorais sociais, né, como a pastoral da criança e outras pastorais, elas estão nesse âmbito, nessa visão da doutrina social da Igreja. Colocam em prática o que a Igreja prevê na doutrina social. Depois tivemos várias outras encíclicas que a gente pode depois aprofundar, né, vocês podem ler com mais calma, né, nos textos do nosso módulo, né, esse capítulo, esse último capítulo, né, do módulo 2, e justamente porque cada uma delas tem sua característica específica. A última encíclica muito clara da doutrina social é a Centésimos Anos, que é uma celebração de 100 anos da Rerum Novarum, né, com uma releitura da Rerum Novarum e as outras encíclicas para a sociedade de hoje. Então, toda essa situação das indústrias, empresas e toda essa globalidade, né, o mundo global e tal, é tratado na Rerum Novarum. E qual é o segredo para a gente compreender a doutrina social da Igreja? Vocês sabem que a Igreja, ela primeiro define valores, para depois dizer como é que esses valores eles são vivenciados no dia a dia das pessoas. Essa é a forma de pensar, né, da doutrina. Então, por exemplo, vamos pegar o trabalho. Então, o trabalho dignifica a pessoa. Esse é o valor. A Igreja diz como ele dignifica, como transforma
a pessoa mais próxima de Deus por meio do trabalho. Logo, né, a partir disso, né, de forma dedutiva, né, isso nos leva a concluir que para a gente se realizar, a gente precisa trabalhar, né? Então, para alcançar a dignidade que o trabalho proporciona, e não trabalhar por trabalhar em função daquilo que ele pode produzir. Claro, também recursos para a gente sobreviver, pagar as contas, né? Mas mais do que só ter essa questão dos recursos, nós estamos falando de ele ampliar a dignidade de filhos de Deus, né? Então, como o trabalho dignifica a pessoa. Essa é a maneira de entender a doutrina social em todos os seus âmbitos, né? Porque a gente não pode olhar só esse envolvimento social da igreja como um ativismo da igreja, né? Ou uma visão sindicalista, né, do trabalho, por exemplo. Não, a igreja ela tem uma particularidade que é um pouco nessa linha que eu acabei de explicar, né? E o que a Rerum Novarum diz, né? Que a atividade econômica, né, ela questiona essa atividade econômica, a busca exagerada pelo lucro, né, de subir na vida, né, até pisando nos outros. Então ela diz o seguinte: para a gente, na atividade econômica, a gente tem que observar 3 coisas. Primeiro, a pessoa tem que estar em primeiro lugar, a pessoa humana, né? Ela está em primeiro lugar na atividade econômica. Temos que construir melhores cidades, um sistema melhor de saúde, né, um SUS melhor, um sistema de ensino melhor. Por quê? Qual é o objetivo disso? Atender, qualificar as pessoas. Foco nas pessoas. Segundo lugar, que as posses, né, dos meios de produção, ele só tem valor se ele oferecer um trabalho e for útil para as pessoas. Então, é uma crítica direta a essas grandes fortunas, as grandes empresas, os grandes conglomerados que colocam o ser humano como escravos dessa produção global que existe hoje, que às vezes esquece justamente as pessoas. E terceiro, a característica, né, da Rerum Novarum, de como deve ser o mundo da economia, né, que a sociedade deve criar oportunidades de trabalho para todos. A gente tem que chegar no bem comum, né, juntos, e não de uma sociedade que beneficia alguns e exclui os outros, né? Então, esse tripé que é essencial para entender essa última encíclica que define como é que a gente participa das dimensões sociais, principalmente na área econômica. E aí a igreja, ela define como é que ela traz essa doutrina mundial. Isso aqui não é para o Brasil só, é no mundo todo, né, a visão da Igreja Católica, para a ação concreta aqui do Brasil. E aí, por isso que existe o que a gente chama de ação evangelizadora da Igreja no Brasil, justamente para traduzir essa visão da doutrina social. Como é que ela faz aqui na América Latina a opção preferencial pelos pobres, né? Como é que combate a fome, a miséria, né? Como é que define ações específicas para o Nordeste do Brasil, né? Como essa ação de envolvimento com 1 milhão de cisternas, envolvimento com a saúde pública, né? Vamos ter em 2012 a campanha da fraternidade sobre isso. Então é uma forma já planejada, concreta, de vivenciar a dimensão social da igreja no Brasil. Tá? Então isso pode ser também, eu convido a todos a aprofundar esse conhecimento no conteúdo que está disponível, né, no curso, né? E aí existem também algumas tarefas e uma proposta muito interessante que a gente colocou aí para vocês de encontro, né? Um encontro de comunidade e tal, que tem um roteiro ali bem interessante também sobre a doutrina social da igreja e como a população pode inclusive entender melhor isso, né? Conhecer um pouco mais o que
as prioridades, né, da doutrina social. Quando fala de pessoa humana, né, da solidariedade, o trabalho como um valor bastante de referência para o cristão, né, tem aquela, inclusive uma visão, né, da igreja que a gente tem que orar e trabalhar, né, orat et labora, como diz em latim, né, precisamos fazer as duas coisas, né, olhar para o céu e também olhar para a terra. Defender a vida, né, é outro princípio, que as pessoas, o povo é mais importante que o Estado, né? Enquanto as leis prejudicam as pessoas, nós temos que mudar as leis. Essa que é a visão da igreja. E não as leis escravizarem as pessoas. As leis exigem, as leis e as regras, elas existem em função das pessoas e não o contrário. E, finalmente, a luta pela justiça, né? O compromisso social que a fé tem, né? O pastoral desde o início sempre levou muito a sério isso, né? Que a gente tem uma pastoral de fé e vida, né? E que tem como objetivo final a construção da paz, né? Paz que é a vida em sociedade de forma harmônica, respeitosa, etc. Obrigado pela participação de todos nesse módulo, né? E espero que possamos avançar, né, no conhecimento, no estudo, nos conteúdos e que vão se seguir. Grande abraço a todos.